Salve Maria! É com grande alegria que hoje vou iniciar com você um estudo de uma obra importantíssima para a educação dos nossos filhos. Conselho aos pais de família. Essa obra foi feita por um grande santo, Santo Antônio Maria Claret. Ele foi um santo do século XIX, espanhol, participou do Concílio Vaticano I, era confessor da Rainha Elizabeth II da Espanha. Ele foi também foi fundador da Ordem das... Vou mostrar para você aqui, um nome grande. Foi fundador da Congregação das Religiosas de Maria Imaculada, Missionárias Claretianas. Hoje a gente conhece o sistema universitário claretiano, enfim, educação. Mas ele foi um grande santo. Escreveu muito, ao todo 96 obras, sendo delas 77 opúsculos, que seriam livretos como este. Esse aqui tem 55 páginas, é um livro pequeno, mas muito rico, muito rico. Vale a pena. Na internet a gente encontra em PDF uma versão de 1907, se não me engano, comecinho do século XX. Mas essa aqui é uma versão da editora Magnífica. Muito bom, vale a pena. Não é muito caro, baratinho, para a gente poder fazer um estudo e poder educar melhor nossos filhos. E Santo Antônio Maria Claret, muita coisa que ele escreveu foi destinada a padres, bispos, mas também um pouco dedicado aos pais. Assim como todo santo, ele procurava remédios para a sociedade do seu tempo, não só lá na Espanha, mas em todo o mundo. E ele queria então trazer princípios, para as soluções dos problemas que ele vivia na época dele. Então, um dos remédios que ele quis trazer foi este livro, ok? Esse livro aqui, justamente nessa edição, o prefácio também é bem interessante, é feito por um padre chamado João Batista de Almeida Prado Ferraz Costa. Muito bom. Ele traz assim um resumo de poucas páginas, 4 ou 5 páginas, do que a gente vive hoje, a crise na sociedade atual, e algumas soluções pequenas. Claro, esta obra, por ser pequenininha, um opúsculo, um resumo, ela não vai trazer tudo aquilo que a gente precisa para educar bem nossos filhos. Todos os detalhes, por exemplo, não vai falar das mídias sociais, não vai falar do celular, da internet, desse tipo de problema. Mas, com os poucos princípios que ele traz, a gente consegue, então, resolver problemas específicos como este. Ok? Bora lá, então, para a gente começar. É o seguinte, é interessante que Santo Antônio, ele escreveu 2 opúsculos sobre agricultura. Acho que ele gostava muito dessa parte de cultivo da terra. Então, vários momentos ele vai dar algum exemplo, fazer uma metáfora, ele usa a partir da agricultura. Então, ele coloca que o pai e a mãe são como um jardineiro sábio. O jardineiro, o que ele faz? Ele tem que sempre podar as plantas, regá-las no tempo certo. Por exemplo, se você fizer isso durante o dia, a planta pode queimar. Mas no horário certo para regar, o tempo certo entre uma adubação e outra. E isso a gente tem que fazer com os nossos filhos. Colocar os princípios no tempo certo, mas estar sempre regando, sempre enxertando de quê? De virtudes, de bons princípios que a gente vai tratar aqui nesse vídeo de hoje. Bom, e acontece. Aqui esse livro ele vai trazer 9 conselhos, dos quais o primeiro, o segundo e o terceiro vai estar mais direcionado ao sacramento do matrimônio, que é o sacramento, os benefícios e tal. A gente não vai tratar desses três primeiros conselhos, tá? Lógico, é muito importante, para bem educar os filhos, primeiro vamos dizer assim, um itinerário. Primeiro eu tenho que casar, primeiro eu tenho que ter o sacramento para gerar o filho, e depois que eu gero o filho, aí sim eu vou poder educá-lo. Claro, então é muito importante, mas não é o nosso escopo de hoje, ok? Como o Instituto é mais voltado para a educação, nós vamos então focar um pouquinho mais na educação. A partir do 5º conselho, ele vai trazer 5 deveres um pouco mais específicos para a educação dos filhos. E é o que a gente vai tratar. No caso, eu vou tratar do 4º conselho até o 6º hoje. O 4º é uma visão geral, e depois até o 6º. Aí no segundo vídeo eu vou tratar do 7º até o 9º, ok? Encerrando assim a obra.
Então vamos lá. Primeiro conselho, então, no caso, o quarto conselho que eu vou tratar com vocês hoje, né? Seria obrigações dos pais para com seus filhos, né? O que o pai é obrigado a ter com seus filhos? Ora, é muito óbvio, é educá-los, certo? Nós temos essa obrigação com nossos filhos. Lógico, sustentá-los, dar comida, casa, mas a educação é o primordial. A principal obrigação do matrimônio, depois que é gerar um filho, é bem educá-lo. Nós temos essa obrigação. É a obrigação nossa. Não é um negócio, vou fazer quando der, tá? Não, é uma obrigação, a principal obrigação da minha vida, de pai. Entende? Se eu não faço isso, ele dá exemplo aqui de uma fera. O nosso filho se torna como que uma fera. A fera que ela faz, se chega perto, ela te ataca, ela destrói. Só que temos uma diferença. A fera, ela sempre fica isolada, sozinha. Ela só vai caçar quando tem fome e precisa sustentar o seu corpo. Uma fera humana, ela está a todo tempo com outras pessoas, atacando-as, metaforicamente, certo? Então, se ela foi mal educada, ela vai transmitir essa má educação para os outros. Será uma má influência para os outros. Então, é interessante. Santo Antônio Maria Claret coloca isso sempre. Você educando bem seu filho, você terá não só uma família feliz, um filho bem educado e feliz, mas uma sociedade feliz. Porque um dia esse filho vai para o mundo, ele vai ter uma profissão, alguma coisa ele vai fazer de contribuição para a sociedade. Então, a gente tem que fazer com que ele contribua bem para a sociedade. Tem até uma citação aqui de Aristóteles, que coloca assim, a respeito dessa questão das feras. Não há fera pior do que o homem sem princípio, sem instrução, nem observância da lei. Então, se eu não der esses bons princípios, que é o que eu tenho que fazer, dar bons princípios para o meu filho, ensiná-lo a obedecer regras, leis, a começar pela obediência dos pais, né? O quarto mandamento. Aí ele vai conseguir, então, não ser uma fera, mas sim alguém que contribui muito, ok? Bom, e aí então ele apresenta todo um cenário, que é o que a gente nem, na verdade, assim, isso já é muito antigo. A sociedade de hoje nós vivemos um perfeito, parece até o fim dos tempos, certo? A questão da ideologia de gênero, pornografia, corrupção, mentira, sabe? Mundanismo, paganismo total na sociedade no geral, né? E Santo Antônio já apresenta, no século XIX, já apresenta uma realidade muito próxima que a gente vive hoje, né? Assim, de já destruição, quanto mais hoje, quase 200 anos, 150, 200 anos depois da sua obra. Então imagina como é que está o mundo hoje. Ele coloca, na desgraça, o mundo que está hoje, a perfeição que está, a solução. Nós temos o remédio. Qual é o remédio? São os pais. Os pais que bem instruem, bem educam sua família, seus filhos. Certo? É interessante que ele traz o exemplo de... havia lá em Atenas, uma cidade grega, lá no tempo dos gregos, filósofos gregos lá antigos, a cidade estava vivendo uma perversão. Semelhante ao que a gente vive hoje no mundo, né? Então eles reuniram as principais autoridades da cidade e alguns pais de famílias mais sábios, mais importantes, para discutir como solucionar esse problema. E vai lá, uma sugestão daqui, outra acolá, e nada assim de concreto. Aí um deles vem e traz uma maçã podre, e coloca lá no meio deles. Se ele jogasse, acho que explodia, né? Então colocou devagarinho lá, senão ela se desfazia, tão podre que estava. E falou, olha, eu quero agora, para vocês entenderem todo esse processo, eu quero que vocês me deem uma solução. Como é que eu faço para essa maçã podre voltar a ser sã, voltar a ser comestível, saborosa, bonita? Todos pensaram lá, um ou outro deu uma sugestãozinha, mas nada efetivo. Aí falou, olha, essa maçã, a partir do momento que ela se torna podre, já está podre. Não tem mais o que fazer com ela. Mas, se eu cortá-la ao meio, pegar suas sementes e plantá-la, regá-la, adubá-la, cuidar dela, um dia ela vai crescer e gerar muitas outras maçãs sãs, comestíveis e saborosas, né?
Então, essas sementes são os nossos filhos. Essa maçã é a nossa sociedade. Está podre. Parece até que não tem mais solução. Muitas vezes a gente se depara com jornais, com notícias, com histórias, com situações que acontecem hoje, e parece que não é uma solução. Falando, não tem mais jeito. O mundo está acabando, não tem mais solução. Tem sim. É a boa educação dessas crianças, dessas sementinhas. Elas podem um dia se tornar novas maçãs. Ok? Então, se nós bem educarmos nossos filhos, esse será um bom remédio para a sociedade putrefada, podre total que está atualmente. Agora, se não educarmos, vai contribuir ainda mais para essa podridão. Então ele fala que, educando bem, mais uma vez digo, ele força bastante essa ideia de que se eu educo bem no meu filho, ele será bem educado para mim, será um bem para mim, um bem particular, e um bem para a sociedade, um bem comum. Ok? Bom, e aí então nós vamos para o quinto conselho, que é, agora sim, o primeiro dever. O quinto conselho, sim, então agora vamos tratar desses 5 deveres que ele traz no livro para os pais. O quinto conselho é, o primeiro dever dos pais para com seus filhos é sustentá-los e vigiá-los. Então, pessoal, é óbvio, a questão até meio que óbvia, né? Sustentar o meu filho. Poxa, os animais fazem isso. Os animais vão lá, geram seus filhos, caçam para trazer alimento para ele, até que ele fique adulto e consiga se virar sozinho. Né? Mas enquanto ele é um filhote, enquanto ele ainda não é páreo para sustentar a si mesmo, os pais cuidam desse filhote. Então, se um ser irracional consegue fazer isso, quanto mais nós, que temos razão, certo? Nós temos inteligência para pensar nisso. Então, o que ele fala? Nós temos que... Agora, ele se dirige mais aos pais. Eu até achei interessante, fiquei pensando, por que essa editora tinha colocado, eu não sei se é exatamente esse motivo, mas ela colocou que a princípio que eu tinha visto era uma imagem da Sagrada Família. Não é isso que parece? Mas eu vi aqui em cima que essa imagem é uma homenagem a São José. Nossa, mas por que a São José e não a Sagrada Família, o pai e a mãe, tem a ver, mais a ver parece. Ele coloca conselho aos pais de família. Lógico, os conselhos aqui valem para o pai e para a mãe. Mas em muitos momentos ele vai ser mais específico para o pai. Certo? Então você que é pai de família, que está escutando esse vídeo, fique muito atento. Certo? Percebo na minha casa. Muita coisa mudou porque eu mudei, eu me esforcei. Porque a mãe, naturalmente, ela cuida, ela está sempre unida e tal. Agora o pai tem que fazer um esforço a mais. Eu não sei você, mas eu tenho. Ok? Então, por exemplo, o pai vai trabalhar fora de casa. Serve para sustentar a sua família. Tem que ser esse o objetivo dele. Eu vou trabalhar não para comprar só as minhas coisas. Às vezes eu preciso de alguma coisa, certo? Mas não vou ficar trabalhando para atender às minhas vontades e necessidades, as minhas particulares. Mas eu vou trabalhar para sustentar a minha família, para trazer o bem para ela. É essa a função do pai. Eu vou me matar para que a minha família consiga sobreviver com dignidade, meus filhos consigam ter uma boa educação, com tudo o que precisa de básico para alcançar uma vida boa e a eternidade. Entende? Então nós não podemos gastar nosso tempo para nós mesmos. Lógico, às vezes a gente precisa de um tempinho para, sei lá, para ler alguma coisa, fazer alguma coisa. Tudo bem, isso pode acontecer, depois que os filhos dormem, etc. Mas, por exemplo, eu chego do trabalho em casa, eu não vou lá sentar, estou cansado, não quero nem saber. Deixa eu descansar um pouco, estou estressado. Vai lá, senta no sofá e liga a televisão. Né? Ou então vai lá mexer no computador, hoje em dia o celular tão viciante, né? É um vício. Porque ele é, de fato, uma máquina muito interessante. Tem tudo ali, o celular tem tudo. Então, eu chego em casa, trabalho, eu não estou me dedicando à minha família. Estou dedicando a mim mesmo. O meu descanso, a minha preocupação, a minha diversão tem que ser a minha família. Entende? Eu não estou falando para você endeusar a sua família. Mas a gente tem que viver mais para ela do que para nós. Para nós mesmos. E isso para o pai e para a mãe. Ok? Bom, e nós temos que também, lógico,
fugir dos vícios. A gente fugindo dos vícios, combatendo esses vícios e pecados, né? Isso também faz parte do sustento para o nosso filho. Não é só o sustento de dar comida e roupa, é o sustento moral também, o sustento da virtude contra o pecado. Como é que eu vou ensinar meu filho a lutar contra o vício, contra o pecado, se eu não luto? Entende? Então isso é um conselho primordial para nós. Ele dá o exemplo da galinha, por exemplo. A galinha, cotidianamente, ela vai lá, bota o ovo, choca, cria lá, nasce o pintinho, ela vai lá, ele ensina ele a ciscar, beleza, e vai na vida. Mas quando aparece o gavião, esse animalzinho pacato, que parece que não faz mal a ninguém, se transforma num monstro para proteger seu filho. Então nós temos que fazer o mesmo. Quando vem o gavião, o demônio, a querer destruir o nosso filho, levá-lo, tirar as virtudes, a sua inocência, nós temos que virar como esse monstro. A galinha se transforma num bicho enorme. Eu já vi um vídeo, inclusive, a galinha, ela ergue assim, cresce, nossa, o gavião fica com medo. Sabe, o gavião que é muito mais poderoso que ela, tem muito mais força, tamanho, ele fica com medo e vai embora. Então isso são exemplos muito caros para nós. A natureza às vezes traz exemplos muito preciosos para nós. Então nós temos que fazer isso. Combater esse gavião. Só que o problema é que às vezes o gavião somos nós mesmos, né? Então, primeiro a gente tem que combater o gavião que existe dentro de nós, né? O egoísmo, os vícios, a querer atender a minha vontade primeiro, do que a dos meus filhos, do que a necessidade da minha esposa, enfim. Para depois combater esse outro gavião, muitíssimo poderoso que é o demônio. O demônio, pessoal, ele tem uma astúcia muito grande. Ele não é Deus, ele não tem essa onipotência, onipresença de tudo, mas ele era, não podemos nos esquecer, ele era o maior de todos os anjos, ele era Lúcifer, certo? Mesmo decaído, ele continua sendo grandioso. E Deus permite, né? Lógico, também para que a gente cresça também, não adianta a gente crescer sem combater, mas enfim, a gente tem que estar sempre atento. O demônio, desde o momento que a criança é concebida, está lá na barriga da mãe, o demônio já vai, entre aspas, estudando, né, como um dia perverter essa criança. Ele vai perceber inclinações dos pais. Por isso, desde que o filho está sendo gestado, procure viver de forma mais digna já, como se já estivesse educando seu filho. A educação do filho já começa na barriga da mãe, certo? Então, evite as brigas, evite palavreado, chulo, aquilo que você vai escutar. Põe uma música clássica perto do seu filho para ele escutar, para ele ir escutando. Isso vai trazer um benefício muito grande depois para ele querer rejeitar essas músicas horríveis que a gente tem hoje, funk, rock, né? Tantos outros estilos musicais horríveis. Então, o demônio, na barriga da mãe, ele vai observando. Quando nasce, ele vai observando depois que a criança nasceu, vai crescendo, quais são as inclinações que essa criança tem, certo? Se ela tem uma inclinação à gula, se ela tem uma inclinação à curiosidade, ao vídeo, aquele ficar assim, ele vai trazer mais oportunidades para que a criança se perca, a criança, o seu filho, entende? Então a gente tem que estar sempre parando o nosso filho, sempre privando de tudo o que for possível para que esse gavião não o destrua, não o mate, não o leve para si. Bom, então eu vou criar meu filho numa bolha, bem melhor, não é? Por um tempo talvez. Mais uma hora, esse pintinho vai crescer. Vai precisar, ele mesmo, agora conduzir a sua família, conduzir a si mesmo e estar em outros momentos sem a sua proteção do gavião. Então, nós precisamos dar esses bons princípios para eles. Evitar todo tipo de mal, com certeza, mas também prepará-los para isso. Lógico. Por exemplo, a questão das amizades. A maior parte do nosso público hoje que assiste esses vídeos, que nos acompanha, faz parte do homeschooling. Mas não só no homeschooling. Às vezes você é um pai que tem seu filho na escola. Você tem que gastar tempo com ele. Por exemplo, pergunte, veja quem são os amigos dele, né? Procure pesquisar, perguntar, lógico, de uma forma doce para o seu filho também, né? Sobretudo os adolescentes, né? Não querer rejeitá-lo, não, para, e querer fazer as coisas mais secretamente.
Mas procure perguntar o que está sendo falado na escola, ou então que tipo de conversa ele está tendo com os amigos dele, o que os amigos dele estão falando para ele, né? Também as pessoas que estão com o seu filho. Às vezes a gente vai lá com um tio, uma tia, os avós, e deixa, não, eu confio totalmente. Pode, deixa lá, vou ter que trabalhar, vou ter que viajar, vou deixar meu filho com os primos, com os avós, com os tios. Lógico, vou falar por mim. Os avós, os tios, nossa, quebram uma floresta, nem um galho, uma floresta, né, com os meus filhos, com as minhas filhas. Mas, nem sempre é assim. Às vezes você pode ter um parente que pode gerar um grande mal para o seu filho. Nas brincadeiras, nos gestos, no princípio que ele vai ensinar para o filho, pro seu filho, né? Ou então os primos, as primas, os avós. Então tem que tomar muito cuidado, sempre perguntando. Porque às vezes, lógico, seu filho você não é a gente não pode também considerar, eu sou o ápice da educação e tal, e agora então eu vou tratar todo mundo como um inferior. Não é isso. Mas, por exemplo, você pode chegar para o seu tio, para sua avó, enfim, na hora, vamos supor, ele vai dar um presente para o seu filho. Falou, se você for dar um presente para o meu filho, por exemplo, não dê coisa da Disney, tá? Não dê coisa da, sei lá, enfim, por exemplo, estou dando só exemplo, uma coisa que você não gosta, né? Não vai dar um CD de funk pro meu filho. Seu filho gosta muito de música, vou dar um CD de funk para ele escutar, que eu gosto muito, lá um pendrive cheio de música legal que o tio curte. Converse com esse tio antes. Vai falar, meu filho, eu não quero que meu filho tenha isso. Ele que escute isso, que ele brinque com isso. Brinquedo também, por exemplo, né? Por exemplo, os personagens da Marvel, muitas vezes são maus exemplos. Então, às vezes, existe outro tipo de brinquedo que seu filho pode ter. Então, mas se você tem esse princípio, você vai lá e fala com as pessoas que apresentem os seus filhos, eu não gosto desse tipo de brinquedo. Por favor, se você for dar um brinquedo, dá um tipo de brinquedo e tal. Se você não fizer, seu filho vai fazer. Eu já vi muito isso. Na hora que ganha o presente, mas a minha mãe fala que é muito ruim isso aqui, não quero que dá, eu não quero esse brinquedo. Puxa, aí fica aquela situação embaraçosa. Então, isso é uma questão de conversar, às vezes, ok? Também os comportamentos, está muito atento, sobretudo a criança lá, 10, 12 anos, que vai chegar na adolescência e tal. Muitas vezes a criança perde o brilho. Isso é uma tática muito interessante. A mudança de comportamento brusca, por exemplo. Porque muitas vezes nossos filhos, eles sobretudo quando chega na pré-adolescência, adolescência, eles escondem tudo, né, dos pais. Daí a gente tem que ter um olhar de coruja nível mega, certo? Para que esse filho não se perca. Então, as ocasiões para um celular. Puxa, você vai dar um celular para o seu filho? Para quê? Mas ele às vezes vai lá no clube, ele treina alguma coisa, faz aula de inglês, faz aula de desenho, ele precisa levar um celular para se comunicar comigo. Não, tudo bem. Mas você vai dar um celular de última geração, com acesso à internet ilimitado, vai dar uma bomba atômica na mão do seu filho? Uma arma de perdição do seu filho? Tem que tomar muito cuidado. Se seu filho já é uma pessoa equilibrada, grande e tal, tudo bem. Mas tem que estar atentos a todo tempo. Nós temos que dar sangue, nosso sangue, para que nossos filhos permaneçam até o fim da vida com a pureza, com a inocência. Isso vai ser cobrado depois lá no juízo final, no nosso juízo. Depois vai ser cobrado em relação aos nossos filhos. Ok? Então, a gente tem que estar sempre muito atento. Mudança de expressão visual, ele perdeu aquele brilho, aquele sorriso, está mais para baixo e tal. Vai conversando aos poucos, vai entrando no universo do seu filho e vendo o que você pode ajudá-lo. Ok? Bom, então ele fala lá, nós somos pastores de ovelhas. Nossos filhos são como ovelhinhas. O lobo está todo momento querendo raptar uma dessas ovelhas para comê-la. Então, como um bom pastor, nós temos que sempre estar apacentando bem as ovelhas. E se uma delas se perder, ir atrás dela e trazê-la. Ok? Bom, então nós vamos ao sexto conselho, que é, no caso aí, o segundo dever. O segundo dever que é dos pais para com seus filhos, seja aí, no caso, a instrução. Então, nosso segundo dever é instruir os nossos filhos. Ele começa contando aí a história do Moisés da Bíblia, não conhece? Que tirou o povo do Egito, levou até
atravessou o Mar Vermelho. Quem não conhece, né? Mas um fato interessante se dá já logo no início da sua vida. Quando a perseguição lá dos judeus, etc., a sua irmã Miriam coloca ele no cesto, acho que é a irmã Miriam, né? Coloca ele no cesto e empurra no rio. E vai acompanhando ele. Esse cestinho, providencialmente, chega lá no Palácio Real, nas autoridades máximas do Egito. Então lá a mulher do faraó pega essa criança no colo e adota-o. Só que não é ela que cuida. Ela dá para uma serva cuidar. Quem que é essa serva? É a própria mãe do Moisés. Olha aí que estratégia. Eu acho que essa mãe do Moisés aí, ela devia ser um general do exército, porque estrategista total, certo? Ela conseguiu então, além de salvar o filho da morte, ainda conseguiu ficar educando ele sob a tutela, recebendo todos os recursos necessários do próprio faraó. Isso é impressionante. Então, conosco é a mesma coisa. Imagine que um rei, um faraó, nos desse o próprio filho para que nós o cuidássemos. A gente não ia fazer isso com toda diligência, com todo cuidado, porque nos foi confiado o filho do rei. Eu tenho que cuidar dele com todo o zelo possível. E Deus não fez isso conosco? Deus deu os seus filhos queridinhos para nós cuidarmos, confiarmos. Porque as crianças são preciosas para Deus. Vinde a mim todos os pequeninos. Né? Então, nós recebemos essa missão, nos foi confiada essa missão de educar nossos filhos. Então nós temos que instruí-los. É lógico que aqui no livro, ele vai tratar muito mais da instrução religiosa. Instrução é o ensinar, tal, os assuntos. Só que ele fala assim, o seu filho balbuciou a primeira palavra, já começa a ensinar quem é a Santíssima Trindade, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, a segunda, que é Jesus, a terceira, que é o Espírito Santo. Vai ensinando o credo para ele, os sacramentos, e o tempo que ele vai receber cada coisa, a dignidade disso, para ele já se interessando. Né? Os santos, enfim, tudo aquilo que faz parte da igreja. Para isso a gente tem que estudar um pouquinho também. A gente não pode também falar, mas eu não sei, ai, coitado de mim, eu não sou inteligente, não tive educação, eu nem era católico direito, ai, coitado de mim, eu não tenho tempo. Cuidado, a gente tem que ter tempo para os nossos filhos. Tem que estudar por eles. Você não vai estudar, puxa, que sono, nossa, como é difícil estudar. Meu Deus, dá um jeito, dá o seu pulo. Tem que dar sua vida para o seu filho, não é só, vou trabalhar muito para ele. Não, também às vezes tem que estudar um pouquinho, pegar um catecismo lá, São Pio X, por exemplo, que é bem prático. Lê lá e vai ensinando o seu filho o básico. Não tem jeito. Não sei. Confia então em alguém que saiba. Faz igual a mulher de Faraó, ela confiou alguém para cuidar do seu filho adotado agora, né? Então, nós temos que enraizar os princípios de virtude dos nossos filhos, nós temos que educá-los para as virtudes. Só assim eles vão conseguir um dia, quando tiver que enfrentar o mundo, conseguir de fato enfrentá-lo sem ser derrotado. Então nós não podemos ter essa desculpa de que, não consigo. Você consegue sim. Ou você se esforça e estuda para ensiná-los, porque a gente é muito ignorante. Eu vejo, eu já estudei um pouquinho já esses assuntos, e cada vez que eu estudo, eu falo, nossa, aprendi tudo errado, não sabia nada. A gente não sabe nada, é um universo imenso. Só a religião, quanto mais outros assuntos. Às vezes, se você é um pai homeschooler, tem que se esforçar também para ensinar seu filho as disciplinas, as matérias. Mas aqui vamos tratar mais da questão da virtude, da instrução religiosa. Isso é fundamental, o pai tem que ensinar, pai e a mãe, certo? Então nós não podemos ser omissos nisso. Então aqui no livro, ele dá o exemplo da ama de leite, né? Se você não consegue dar o leite para o seu filho, ora, você pode, por exemplo, antigamente era mais assim, né? Dar para uma ama de leite, uma mulher que tenha leite para dar para o seu filho. Você não vai deixar ele sem os nutrientes. Um bebezinho só come leite, só toma leite materno. Então, se você não tem outro recurso para dar de você mesmo, você vai dar, então, para uma outra pessoa. Evidentemente, hoje a gente pode ir lá no
no banco de leite, né? Ou então comprar as fórmulas da vida aí. Mas a gente não pode deixar nosso filho sem a nutrição necessária. No caso aqui, sem a instrução. Então, se eu não tenho a capacidade necessária, não tenho o conhecimento necessário, até eu estudar tudo vai demorar muito. Lógico, eu vou estudando, eu vou também ensinando. Mas, se eu não tenho essa capacidade, é muito difícil, etc, blá blá blá, eu vou confiar essa pessoa, o meu filho a uma outra pessoa, a uma ama de leite espiritual, que possa trazer instrução para o meu filho, possa me ajudar nesse processo de educação do meu filho. Entende? A gente não tem desculpa para dar, não. Mas quando chegar lá no juízo final, né? Mas seu filho se perdeu porque não foi instruído por você. Mas eu não tinha como fazer isso. Tinha, sim. Nós não podemos dar essa justificativa. Nós podemos, de alguma forma, dar recurso para o nosso filho ser instruído. Entende? Ainda mais hoje, na era da tecnologia, pegar conferências, etc. O que não falta é recurso. Entende? Bom, e é o seguinte, que também é assim. Se nós não damos, de alguma forma, alguém vai dar. Esse é o problema. E às vezes, esse alguém não é alguém de confiança nossa, é alguém por aí, que pode gerar uma influência muito mais forte no nosso filho do que nós mesmos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E se nós não dermos, e outras pessoas também não, os nossos filhos, isso é capacidade natural do ser humano, ele vai buscar conhecimento por si só. E ele não tem essa peneira, ele não tem esse filtro para saber o que é bom e o que é mal. Nem sempre. Então, ele pode buscar em outras fontes ruins e acabar absorvendo essas coisas ruins para si. Então, deixa desculpas, deixa de omissão, deixa de preguiça, né? E vamos estudar. Se você já está assistindo esse vídeo aqui, buscando uma educação melhor para o seu filho, já é um bom começo. Ok? Eu também busco, nós todos estamos buscando o tempo todo. É o tempo todo até o final da vida. Ok? Bom, então é isso. Próximo vídeo nós vamos continuar tratando desses temas. Hoje nós tratamos até o 6º conselho, nós vamos tratar depois do 7º, 8º e 9º conselho, que são os últimos 3 deveres que o pai tem que ter, que Santo Antônio Maria Claret traz para nós. Ok? Então é isso. Obrigado pela presença, por ter me escutado. Salve Maria e até a próxima.